Olá, para quem não me conhece, meu nome é Célio Antônio Schlata, especialista em organização patrimonial dos negócios da família, e hoje eu trarei para vocês um assunto muito recorrente nas discussões nas redes sociais. Eu quero trazer um exemplo prático, porque quando falamos de tributação, os números ajudam a entender a diferença entre uma estrutura e outra, né? Imagine a seguinte situação: uma pessoa, ela possui 3 imóveis. Cada imóvel gera uma renda de R$ 5.000 por mês. Isso significa uma renda mensal total de R$ 15.000. Por consequência, a renda anual dessa pessoa é de R$ 180.000. Vamos ver então como essa renda de R$ 180.000 seria tributada em dois cenários. O primeiro é a tributação feita na pessoa física. Se essa renda estiver na pessoa física, ela será tributada pelo imposto de renda na sua cota máxima. Como esse valor já coloca o contribuinte nessa faixa mais alta da tabela, a alíquota aplicável, no caso, será de 27,5%. Então, vamos fazer uma conta bem simples. Sobre R$ 180.000 por ano, com a alíquota de 27,5%, a tributação, nesse caso, chega a aproximadamente R$ 49.500 de imposto anual. Lembrando, 27,5% de 180.000 dá exatamente quase 50.000, né? 49.500. Então, esse montante, esses quase R$ 50.000 são pagos apenas em impostos sobre aluguéis. E se você não pagar, o sócio, aquele sócio oculto, aquele que nunca faz nada por você, nunca correu risco por você, ele pode até ficar nervoso, pode ficar bravo e executar isso, vir buscar a força. E aí você vai, inclusive, pagar multa e ainda os honorários. E se não colaborar com ele, você pode até perder os seus bens. Então, cuidado com o sócio bruto do sistema, né? Esse, lembrando, né, que a pessoa física, quando você aluga na pessoa física, dificilmente você pode gozar de, vamos dizer assim, deduções tributárias, né? Você não tem a possibilidade praticamente nenhuma, você não pode abater despesas de manutenção, despesa de calote, você não tem essas opções, né? O que nós veremos em seguida. E o segundo cenário, então, é a pessoa jurídica, quando você faz a locação através de uma empresa. Então, agora nós vamos imaginar que esses mesmos imóveis estejam dentro de uma empresa patrimonial, né? Ela é tributada, então, no regime do lucro presumido. Nesse regime, a legislação presume que apenas 32% desse total é renda, né? Renda tributável, é lucro tributável, né? Então, vamos calcular. A receita anual de aluguel de R$ 180.000, a base de cálculo agora é apenas 32% desse valor, que passa a ser, então, R$ 57.600. 32% de 180.000 é 57.600. Então, esta base, este valor, 57.600, que é a base de cálculo para fazer o cálculo, né, sobre esse valor e incide o imposto de renda da pessoa jurídica e ainda, atualmente, a contribuição sobre o lucro líquido. Somando-se a esses dois tributos, né, é acrescido hoje ainda PIS e COFINS. Esse PIS e COFINS estão sendo gradativamente substituídos e no lugar dele será incluído o IBS, né, que é Imposto de Bens sobre Serviço, e a contribuição de bens e serviços, né, o IBS e o CBS. É a mesma coisa. É claro que vai ter umas ajudazinhas aí para o sistema, né, porque nenhuma reforma tributária é feita para prevenir ou para ajudar a vida do contribuinte. É sempre ao contrário. Então, somando-se a esse tributo, né, essa base de cálculo que nós temos aí de 57.600, nós vamos ter ainda o acréscimo da PIS e COFINS. Nestes casos, né, a renda na pessoa jurídica vai ser de entre 11% e 14%. Não mais que 14%. Entre 11% e 14%. Eu estou falando isso nas atuais circunstâncias, porque nós não sabemos ainda como será lá na frente. A gente imagina, são suposições de quanto será com a CBS e a IBS, porque ainda o governo não se decidiu, o sistema ainda está pensando aí como vai estabelecer essas alíquotas, né? Mas a gente estuda lá, tem gente que fala em 18, tem outros que falam em 16, vai subir um pouquinho, pode ter certeza. Mas atualmente,
nós temos esse cenário. Entre 11% e 14% é o que representa. Então, de 27,5%, você tem agora a possibilidade de pagar apenas, no máximo, 14% na pessoa jurídica. Isso é nas circunstâncias atuais. Vamos, então, estabelecer aqui que essa alíquota seja 13%, né? Vamos usar, assim, um valor intermediário. Então, 13% de 180 mil, que é a receita anual, nós teremos, então, um valor aproximadamente de 23.400 de imposto por ano. R$ 23.400 de imposto por ano, ante os 49.500 que a pessoa física pagaria. Então, vamos fazer uma comparação direta, né, com esses dois cenários. Na pessoa física, a pessoa paga R$ 49.500 de imposto anual. Na pessoa jurídica, será aproximadamente de R$ 23.400 por ano. Isto é, no nosso exemplo aqui, hipotético, nós teremos uma diferença de R$ 26.000 por ano. É por isso que o sistema protege o patrimônio das pessoas por esses motivos. R$ 26.000 no nosso exemplo, por ano, que você deixou de perder. Por que eu falo perder? Porque você paga aí, você não tem retorno nenhum. Nem você e nem a sociedade. Nós não temos retorno nenhum. Aqui eu preciso fazer uma observação importante. Isso não significa que sempre será melhor migrar para a pessoa jurídica, porque nós precisamos, antes de tomar a decisão, analisar vários fatores, tais como a incidência do ITBI na integralização dos imóveis, um eventual ganho de capital. O que é ganho de capital? É quando você vende um bem, no caso um imóvel, com valor superior ao que você comprou. A diferença positiva entre a compra e a venda gera um imposto de renda sobre esse ganho de capital, porque para a Receita Federal não existe inflação no Brasil, né? Eles não consideram isso. Então, esse eventual ganho de capital pode gerar uma tributação ali que pode ir de 15% até 22,5%. Então, é preciso fazer uma análise. Também é bom lembrar que existe o custo contábil, toda a estrutura jurídica, empresa, né? Todo CNPJ. Aliás, a pessoa física também precisa, ela deveria, né, pelo menos, se assessorar de uma contabilidade, para que você, se assessorar da contabilidade para melhor gerenciar, melhor fazer a gestão dos seus bens. Então, na pessoa jurídica, é obrigatório você ter um contador para fazer aqueles lançamentos mínimos necessários, que não é coisa muito relevante, né, não é um valor muito relevante, mas é importante lembrar esse detalhe. Também, na ocasião, se estrutura a sucessão da família, né? Isso é muito importante falar, tá? E é por isso que existe a sessão de viabilidade, que é onde se faz um diagnóstico, porque cada família tem a sua circunstância, e cada circunstância tem a sua solução. Não existe um modelo pronto e você vem aqui e coloca a sua família dentro dele, tá? Então, esse exemplo de hoje traz algo muito importante, né? A forma como o patrimônio está estruturado, ela pode fazer uma grande diferença lá na carga tributária ao longo do tempo. Então, cada ano que você deixa de angariar, ou você deixa de perder R$ 26.000, ao longo de 10 anos são R$ 260.000. Já pensou nisso? Então é preciso abrir o olho, prestar atenção, porque o sistema quer exatamente assim, que todo mundo fique pagando na alíquota máxima, porque assim o sistema arrecada mais. Então eu quero chamar a sua atenção que possui imóveis alugados, ou que pretende construir uma renda imobiliária. Vale a pena entender qual a estrutura faz mais sentido para você e para o seu caso. Fique antenado, porque de vez em quando a gente faz aqui pelo YouTube palestras para aprofundarmos sobre esse assunto. Em breve eu estarei fazendo uma palestra. Então, para que você não perca, se inscreva no canal, me acompanhe aqui e também me procure lá no WhatsApp, porque quando você fizer a inscrição para a próxima palestra, você precisará entrar num grupo do WhatsApp, que é por onde você recebe o link da palestra, bem como as demais ferramentas, né, e demais assuntos que a gente pode mandar para você. E eu só mando pelo WhatsApp. Então, só recebe as ferramentas quem estiver no grupo. Eu te vejo, então, no próximo vídeo.